Você já viu uma celebridade e teve certeza absoluta de que era aquela pessoa famosa, só para segundos depois perceber que estava enganado? No mundo do show business, onde as câmeras amplificam cada detalhe, existem rostos tão parecidos que até diretores, colegas e familiares não conseguem distinguir a diferença. Neste vídeo, entramos em uma zona fascinante, onde identidades se confundem e semelhanças viram lenda. 7 personalidades mundialmente famosas, que principalmente na Europa, causam confusão há anos. E o primeiro lugar mostra de forma impressionante que algumas pessoas parecem ter sido feitas umas para as outras. 1. Ed Sheeran e Rupert Grint. Isso não é mais uma mera semelhança, mas sim uma das confusões mais famosas da cultura pop moderna. De um lado, uma estrela da música global, cujas músicas embalam toda a Europa. Do outro, um ator que, para milhões de pessoas, será para sempre Ron Weasley. Mas basta colocar Ed Sheeran e Rupert Grint lado a lado para todas as diferenças desaparecerem. Cabelos ruivos, ligeiramente desgrenhados, o mesmo formato de rosto, um sorriso familiar e aquele olhar inocente fazem com que pareçam irmãos. A semelhança é tão forte que o próprio Rupert Grint admitiu ser confundido regularmente na rua. Às vezes, os fãs o tomam pelo aprendiz de bruxo de Harry Potter, às vezes pelo músico mundialmente famoso. Muitas vezes ele simplesmente entra na brincadeira e autografa sem corrigir. Ed Sheeran, por sua vez, fez dessa confusão uma marca registrada, ao escalar Rupert intencionalmente em um de seus videoclipes e celebrar a semelhança com humor. 2 carreiras, 2 mundos, e ainda assim um rosto que engana as pessoas há anos. 2. Margot Robbie e Samara Weaving. Quando se trata de confusões que fazem até profissionais da indústria cinematográfica tropeçar, esta dupla está no topo. Margot Robbie, há muito tempo uma das atrizes mais conhecidas do mundo, e Samara Weaving, uma estrela australiana em ascensão meteórica, compartilham não só a origem e a trajetória de carreira, mas também uma aparência quase idêntica. Loiras, a mesma estrutura facial, o mesmo olhar autoconfiante. Muitos espectadores ficaram convencidos por anos de que se tratava da mesma pessoa. A confusão aumentou ainda mais quando as duas realmente atuaram no mesmo filme. No set, aconteciam constantemente momentos em que os nomes eram trocados e a plateia também precisava olhar 2 vezes para ter certeza de quem estava na tela. Samara Weaving contou várias vezes que é regularmente confundida com Margot Robbie, seja em premieres, na rua ou online. Essa semelhança é tão forte que parece quase um erro no sistema, como se Hollywood tivesse criado a mesma atriz 2 vezes. É exatamente por isso que esta dupla ocupa, com toda a razão, o segundo lugar. 3. Jason Momoa e Roman Reigns. Quando presença bruta, dominância física e um carisma quase mítico se encontram, inevitavelmente chegamos a esta dupla. Jason Momoa, mundialmente conhecido como Aquaman e herói de ação moderno, e Roman Reigns, um dos maiores nomes da WWE, parecem ter vindo da mesma tribo de guerreiros. Cabelos longos e escuros, traços faciais marcantes, barba robusta e aquele olhar penetrante fazem com que fãs de ambos os mundos os confundam há anos. Especialmente na Europa, a semelhança se tornou um tema constante, porque ambos alcançaram o status de ícone em suas respectivas áreas. Roman Reigns contou várias vezes que foi abordado por fãs como Aquaman, enquanto Jason Momoa leva as comparações com humor e admite abertamente que elas o encontram constantemente. Quando os dois finalmente se encontraram pessoalmente, pareceu a muitos observadores um momento em que a realidade saiu do equilíbrio por um breve instante. 2 homens de mundos completamente diferentes, unidos por uma aparência tão poderosa que fica imediatamente na memória. É justamente essa semelhança quase sobre-humana que os catapultam merecidamente ao 3º lugar. 4. Scarlett Johansson e Kate Shamskaya. Essa semelhança nos leva a uma nova era de confusões entre celebridades, onde as redes sociais criam carreiras. Scarlett Johansson é há anos uma das atrizes mais conhecidas do mundo. Mas, de repente, uma jovem mulher apareceu na internet, cujo rosto lembrava tanto Johansson que milhões de pessoas não conseguiam acreditar no que viam. Kate Shamskaya viralizou da noite para o dia por causa dessa semelhança surpreendente. Não se trata de uma semelhança superficial, mas sim de traços faciais quase idênticos, o mesmo olhar e a mesma aura que tornaram Scarlett Johansson mundialmente famosa como Viúva Negra. Kate aperfeiçoou ainda mais essa impressão, imitando os looks e poses da atriz.
Em pouquíssimo tempo, seu alcance cresceu exponencialmente e ela se tornou uma personalidade da internet. No entanto, essa moeda também tem um lado sombrio. Kate relatou que recebeu críticas e ódio online, que na verdade eram direcionados a Scarlett Johansson, uma forma moderna de confusão, na qual se herda não apenas o rosto, mas também a percepção pública de outra pessoa. É exatamente por isso que esta dupla é um dos exemplos mais impressionantes de quão poderosa a semelhança pode ser na era digital. 5. Amy Adams e Isla Fisher. Essa confusão é tão famosa que há muito tempo se tornou uma anedota de Hollywood. Amy Adams e Isla Fisher compartilham não só os cabelos ruivos marcantes, mas também a mesma aura vibrante, traços faciais semelhantes e um sorriso que ilumina salas de cinema inteiras. Há anos elas são confundidas por fãs, jornalistas e até mesmo por outras estrelas, muitas vezes em situações em que se deveria saber melhor. As histórias sobre isso são lendárias. Isla Fisher contou uma vez que enganou a própria família usando uma foto de Amy Adams, sem que ninguém percebesse a diferença. O momento mais conhecido, no entanto, ocorreu em uma festa pós-Oscar, quando Lady Gaga elogiou Isla Fisher por seu suposto papel em American Hustle, um filme em que, na verdade, Amy Adams brilhou. Fisher aceitou o elogio sorrindo, até que a verdadeira Amy Adams apareceu de repente. Essa mistura de constrangimento e humor mostra perfeitamente como a semelhança entre as duas é forte. Duas carreiras de sucesso, duas personalidades diferentes, e ainda assim, um rosto que causa confusão regularmente, até mesmo em Hollywood. 6. Jessica Chastain e Bryce Dallas Howard. Possuem essa confusão tão convincente que causou irritações até mesmo dentro de famílias famosas. Jessica Chastain e Bryce Dallas Howard possuem cabelos ruivos quase idênticos, traços faciais muito semelhantes e uma aura elegante que as tornam inconfundíveis na tela, e ainda assim são constantemente confundidas. Por anos, muitos espectadores ficaram convencidos de que se tratava da mesma atriz, que simplesmente interpretava papéis diferentes. O momento mais conhecido dessa confusão vem justamente do círculo mais próximo de Bryce Dallas Howard. Seu pai, o lendário diretor Ron Howard, contou uma vez que tinha visto Jessica Chastain em uma loja e, por um breve momento, acreditou que fosse sua própria filha. Ambas as atrizes levaram a situação com humor e brincaram abertamente com a semelhança. Quando finalmente atuaram juntas em um filme, nem mesmo os colegas conseguiam acreditar na intensidade da semelhança em comparação direta. Duas mulheres talentosas com carreiras próprias, cujos rostos, no entanto, continuam a causar olhares duplos há anos. É exatamente isso que as leva merecidamente ao 6º lugar. 7. Will Ferrell e Chad Smith. Esta dupla é a prova de que as confusões entre celebridades não só surpreendem, mas também podem divertir de forma lendária. Will Ferrell, um dos comediantes mais conhecidos de Hollywood, e Chad Smith, o baterista do Red Hot Chili Peppers, são tão parecidos que os fãs ficaram convencidos por anos de que eram secretamente parentes. Mesmo formato de rosto, mímica semelhante e aquela mistura inconfundível de energia e humor fazem com que um olhar rápido mal seja suficiente para diferenciá-los. A semelhança se tornou tão popular que acabou se tornando parte da cultura pop. Após anos de brincadeiras e discussões online, os dois se encontraram publicamente para um espetacular duelo de bateria para uma boa causa. Em roupas idênticas, subiram ao palco, enquanto a plateia tentava descobrir quem era o verdadeiro músico e quem era o ator. Este momento tornou a confusão entre eles finalmente imortal e mostrou como ambos lidam com essa comparação de forma descontraída. É exatamente por isso que esta dupla excepcional encerra nossa lista, como uma prova bem-humorada de que sósias em Hollywood às vezes se tornam parte do espetáculo. Ao revermos todos esses rostos novamente, fica claro que não se trata de meras coincidências. Em um mundo com bilhões de pessoas, parece impossível, mas Hollywood sempre prova o contrário. Alguns rostos são tão parecidos que influenciam carreiras, confundem fãs por anos e até enganam membros da família. Para alguns, essa semelhança se tornou uma piada interna, para outros uma chance, e em alguns casos até um fardo. É justamente isso que torna essas histórias tão fascinantes. Elas mostram como nossa memória visual é forte e como rapidamente colocamos as pessoas em caixas assim que nos deparamos com um rosto conhecido. Talvez seu próprio sósia esteja por aí, sem que você nunca saiba. Em Hollywood, no entanto, esses gêmeos parecem se atrair magicamente e acabam no mesmo centro das atenções. Agora é a sua vez. Qual desses pares te surpreendeu mais?
Quem você talvez tenha confundido por anos sem perceber? Escreva nos comentários e participe da discussão. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma outra história incrível do mundo das estrelas. O próximo vídeo já está esperando, e ele vai te fazer duvidar igualmente do que é realidade e do que é ilusão.